o primeiro milagre que Jesus operou. Milagre esse que eu me identifico, porque tem alguns tópicos que nos traz ali a refletir sobre a questão de uma conduta cristã, como nós devemos nos comportar para ter um relacionamento com Deus. E o primeiro milagre a qual a Bíblia narra sobre Jesus, você vai encontrar lá no livro de João, capítulo de número 2, é o 4º livro do Novo Testamento, que nos diz assim, vou pegar a Bíblia aqui para poder ler, para facilitar. Escura a noite, né? Fica meio cegueta a pessoa. E ao 3º dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, aos servos: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior é servido, mas tu guardaste até agora o bom vinho? Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Somente até aqui. É um texto bem conhecido, né, das pessoas que processam a fé em Jesus Cristo. E o interessante desse texto, que a Bíblia relata, que é o primeiro milagre que Jesus opera. Para falar um pouco da natureza do nosso Jesus, é interessante lembrar que ele veio a esse mundo para marcar a história. Igual a ele não houve antes e nem haverá outro, somente ele. Costumam falar que foi um divisor de águas, né? A passagem de Jesus nessa terra. E refletindo um pouco nesse texto, juntamente com o contexto, nós vamos entender que para nós aproximarmos de Jesus e buscar ter um relacionamento com Ele, é necessário a gente se aproximar de Cristo. De que modo? Nesse texto aqui, Jesus foi convidado para uma festa, para um casamento. E o interessante é frisar que se eu e você queremos ter uma intimidade com Jesus, o primeiro tópico aqui que eu quero trazer para a nossa reflexão desse texto a qual nós estamos a falar, é que eu e você devemos convidar Jesus para as nossas vidas. No texto a qual nós lemos, Jesus foi convidado para uma festa. E trazendo para os nossos dias e aplicando na minha e na sua vida, é fundamental que Jesus faça parte da nossa história, do nosso dia a dia. Então o que eu aprendo com esse texto já de imediato é que é fundamental que nós convidemos Jesus para ser e fazer presente diariamente em nossas vidas. Porque a presença de Jesus certamente ela nos fortificará e mudará o quadro e a história da nossa vida. E o segundo tópico que me chamou a atenção também, que logo após Jesus ter recebido esse convite,
alguém lhe faz um pedido. Esse alguém, bem verdade, o texto a qual nós lemos foi a sua própria mãe. E a mãe dele falou, conversando com ele: ó, filho, acabou vindo a festa. Com outras palavras, vê o que você pode fazer para resolver isso. Jesus até é pouco duro ao falar com a sua própria mãe, falando para ela que não era o momento, não tinha chegado a hora dele ainda. Mas ele atende o pedido da mãe. Então, algo que eu trago para a minha vida e quero compartilhar com você, além de que eu e você convidemos Jesus para as nossas vidas, é fundamental que nós nos relacionamos com Ele, conversamos com Ele. O texto, bem verdade, sugere que Maria faz um pedido a Jesus. E não deve ser diferente nem na minha, nem na sua vida. Nós devemos direcionar a Cristo, conversando, dialogando e pedindo a Ele uma orientação, pedindo a Ele a nossa necessidade. Porque certamente Ele entrará com a provisão naquilo que nós estamos a precisar. Maria, ela pede uma providência da parte de Jesus, porque o vinho tinha acabado. Eu não sei qual é a providência que você está esperando da parte de Deus, mas o Jesus a qual nós servimos, Ele pode mudar o quadro, Ele pode mudar a história. Ele pode entrar com a providência que você está precisando. Para isso, basta pedir. Basta exercer e colocar em ação a sua fé. Porque a fé, bem verdade, a gente não tem condição de vê-la, mas basta a gente acreditar que certamente coisas grandes acontecerão. Então, a segunda recomendação que eu quero deixar para você é que nós devemos nos relacionarmos com Deus e dialogar com Ele. E nesse diálogo, bem verdade, você vai ver que quando Deus Ele quer providenciar algo, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer. No livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo de número 7, se não me falha a memória, relata sobre um ensinamento de Jesus: pedi, dar-se-vos-á. Então aquele que pede, recebe. Indo mais adiante no texto aqui, para ser bem breve, você vai entender que depois de a mãe de Jesus pedir a Ele, ela faz um pedido aos empregados da festa, aos servos da festa, para que eles fizessem tudo conforme Jesus lhe ordenasse para que fosse feito. E a terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é o que Jesus nos ordena fazer. É bom que façamos. Bem verdade, a Bíblia nos orienta que obedecer é melhor do que sacrificar. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, no versículo 22, Samuel, advertindo naquela ocasião ali o rei Saul, ele relata essa frase. Bem verdade, na parte B do versículo, que obedecer é melhor do que sacrificar. E a orientação de Jesus para aquele moço foi simples. Mas se aqueles servos não fizessem conforme Jesus estava falando, o milagre não iria acontecer. Mas Jesus orienta a encher as talhas até em cima. E eles fizeram tudo conforme Jesus lhe tinha pedido. Então aqui fica algo para a minha reflexão e para a sua. Primeiro, devemos sim convidar Jesus para a nossa vida. Segundo, manter um relacionamento, um diálogo com Ele, pedindo, externando para Ele as nossas necessidades. E terceiro, servi-lo, fazer o que Ele nos orienta. Simplesmente colocar em nosso coração que nós somos servos de Cristo e obedecer o caminho a qual Ele está nos orientando para que venhamos cumprir. Porque obedecer é a chave da vitória, a chave do sucesso. E logo após que os servos fazem tudo conforme Jesus o tinha orientado, aí sim acontece o milagre
da transformação. Uma vez água, agora vinho. E o engraçado é que eles levam para o mordomo da festa, para o mestre-sala, o que estava organizando. E ele se surpreende com a qualidade do vinho e chega até para o esposo, o dono da festa, e fala: olha, a maioria das pessoas guardam o melhor vinho para depois. Dão o melhor antes e guardam o inferior para depois, mas você guardaste o melhor até agora. Quando Jesus opera o milagre, ele faz perfeito. E eu trago nesse quarto tópico aqui, que para que ocorra a transformação de Jesus em nossas vidas, é necessário que Ele seja convidado a viver conosco. É necessário que nós venhamos ter um diálogo com Ele. É necessário que nós venhamos servi-lo, obedecendo os seus mandamentos. Certamente fazendo esse passo a passo. A transformação de Jesus na minha e na sua vida, ela virá. Eu costumo falar que a transformação ela é diária. Pelo menos na minha vida. Diariamente nós precisamos ser transformados de alguma coisa. Diariamente nós precisamos ser moldados de alguma coisa. Hoje no meu trabalho, um homem, ele trabalha fazendo aplicativo, e entrou um homem no meu carro com uma aparência que, se você olhasse, você julgaria a aparência da pessoa. Ele entra no carro cheio de gírias, cordão, estilo malandrão carioca. E quando ele entra no carro, começa a conversar com ele. Ele me faz uma pergunta: o senhor é evangélico? Eu respondi: sou sim, mas não entro em mérito de defender placa de igreja. Eu acredito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Lógico que eu tenho uma denominação, mas a religião por si é muito complexo para a gente entrar e ter um diálogo de apenas 10 minutos e entrar nesse contexto. Ele falou: não, é porque você me transmite paz. E aquilo me chamou muita atenção, é que nós, como servos de Jesus, sendo transformado por Jesus diariamente, a nossa conduta muda, a nossa forma de falar muda, a nossa forma de gesticular muda. Porque quando Jesus se faz presente na nossa vida, as coisas fluem de uma forma natural. O que eu quero dizer é que, se nós aplicarmos esse primeiro milagre que Jesus opera, fazendo a transformação da água em vinho, e trazendo e observando alguns tópicos, é fundamental para que a transformação de fato venha acontecer nas nossas vidas. E para finalizar, o último tópico que me chamou a atenção foi que Jesus operou esse milagre e a manifestação da glória de Deus aconteceu naquele lugar. E o milagre ocorreu para que os seus discípulos crescem nele. E o que eu quero entender, que eu quero trazer desse texto para mim e para a sua vida: se nós convidar Jesus para estar conosco, para ser nosso amigo íntimo, bem verdade hoje representado pelo Espírito Santo de Deus, se nós se nós estreitar o nosso relacionamento para com Ele, um diálogo para com Ele. Terceiro, obedecendo, estando nos colocando na condição de servo, a transformação vem. E quando a transformação vem em nossas vidas, a glória de Deus, ela resplandece sobre as nossas vidas. E nós somos luz desse mundo. Nós somos o sal dessa terra. É você que Deus quer usar. É a nós que Deus quer usar. Hoje é sábado, já está virando quase o relógio da meia-noite, se não ter virado. Essa semana é a semana da Páscoa. Esse foi o primeiro milagre que Jesus operou. O milagre da transformação. Mas eu não posso deixar de ressaltar e te lembrar
como nós estamos em momentos de comemorar a Páscoa, que amanhã é domingo. Jesus morreu em uma sexta-feira, alguns estudiosos acreditam que foi numa sexta-feira, e ele ressuscitou no domingo. Então no domingo é o maior milagre de todos, porque ele foi morto pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre o nosso Jesus. E o mais interessante de servir a Jesus, gente, é que ele não olha para o meu passado e me aponta o dedo e me condena. Jesus, ele está se interessando com o meu presente, com o seu presente. Qual é a sua atitude hoje? Qual é a sua atitude agora? O que você deseja da parte dele nesse momento? O que você tem buscado dele agora, no hoje, nesse presente? O passado passou. O presente nós devemos viver de uma melhor forma. E como estou falando sobre Jesus Cristo, sobre reino, eu estou falando que nós precisamos nos relacionar mais com ele. E o futuro, com uma vida transformada, certamente as bênçãos do Senhor, elas seguirão, elas irão ao nosso encontro. Porque o maior milagre é o milagre da morte de Jesus, mas não parou aí e continua, porque ele não morreu em vão. O maior milagre é a ressurreição de Cristo. E todo o sofrimento que ele teve foi por você. Você foi comprado com alto preço. Não há dinheiro no mundo que pague o que Jesus fez por você. E a minha Bíblia me diz, me afirma que aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Que não andam segundo a carne, mas que estejam próximos, buscando aperfeiçoamento. Então, para finalizar, que nós venhamos absorver desse capítulo 2 do livro de João. Primeiro, que nós devemos convidar Jesus para a nossa vida, assim como ele foi convidado para a festa. Segundo, estreitar o nosso relacionamento para com ele, ter diálogo para com ele, pedir a ele aquilo que nós necessitamos para que ele possa entrar com providência naquilo que nós estamos a precisar. Terceiro, estar na condição de servo e simplesmente fazer o que Jesus está nos orientando a fazer. Quarto, a purificação vem sobre nossas vidas. E o quinto, a glória do Senhor vai ser manifesta em uma proporção maior na minha e na sua vida. E para finalizar, eu deixo para sua reflexão também, no livro de Isaías, capítulo de número 60, versículo 1. Eu vou até abrir a minha Bíblia aqui para finalizar. Isaías, poderia ter deixado já marcadinho, né? 60, versículo 1. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então, para finalizar isso, que o Espírito Santo de Deus possa inundar a tua vida, inundar o teu coração, fazer com que você volte a aproximar-se de Deus, porque só existe um caminho, e é Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar nos guardando, nos sustentando e fazendo o querer dele em nossas vidas. Eu quero deixar um grande abraço para vocês aí que entraram e acompanharam, e vocês que ainda hão de ver, né, no percurso que ficar aí online o vídeo. Um grande abraço, que Deus te abençoe, te guarde, te sustente. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um grande abraço. Tchau, tchau.